É bem interessante essa aproximação quando alguém pergunta o que você nos diz sobre a sabedoria no Zen. Observe aqui uma coisa comigo. A sabedoria não é a sabedoria no yoga, ou na Vedanta, ou no Zen. A sabedoria é a revelação da verdade do seu ser. Sim, nós temos diversas escolas que abordam essa aproximação da investigação da nossa real natureza, da nossa verdadeira natureza. É assim no yoga, é assim na Vedanta, é assim no Zen. Mas a sabedoria é a verdade do seu ser. Este ser que você é consciência, ser, felicidade. É a natureza de Deus. Isso é sabedoria. O seu ser é Advaita. Advaita é a não dualidade, a não separação. Reparem a implicação do que estamos colocando aqui. Nós temos aqui centenas de vídeos e estamos sempre abordando com você como ter uma visão da verdade do seu ser, que é sabedoria. A presença dessa realidade é a ausência do sofrimento psíquico. Todo sofrimento interno, todo sofrimento de ser alguém, o assim conhecido sofrimento psicológico, ou sofrimento psíquico, é algo presente na ignorância. Enquanto houver ignorância, haverá sofrimento. O despertar de sua natureza divina é o despertar espiritual. E é apenas nesse sentido que nós usamos aqui a expressão despertar espiritual. Estamos usando no sentido do florescer da verdade, da sabedoria. É importante que se diga que você não pode obter isso. Não é algo que você consegue. Não é algo que você alcança. Não é algo que você encontra. Você encontra aquilo que você é. Constata aquilo que você é. Então aí está presente a sabedoria. Não é algo que vem de algum lugar. Não vem do futuro. Você não pode alcançar isso, obter isso, realizar isso lá. E sim constatar isso aqui. Tomar ciência disso que está presente aqui. Quando se aproxima de si mesma e elimina por completo esta condição no qual a vida do eu está acontecendo. A condição é a condição da não liberdade. É a condição do tempo, de um tempo que o pensamento orienta, monitora e aprisiona. Aprisiona esta consciência, esta particular consciência do eu, do ego, desse mim. As pessoas querem se livrar de pensamentos intrusivos. Elas não percebem que pensamento é só memória, é recordação, é lembrança, é algo que vem do passado. É algo que dentro desse sonho, o pensamento tem espaço, sim.
o pensamento lógico, o pensamento equilibrado, o pensamento funcional, o pensamento prático, técnico, mas a sua natureza verdadeira é a liberdade da inteligência. Isso está além do pensamento, está fora do pensamento. Sobretudo desse modelo de pensamento que alguns chamam de pensamentos intrusivos, que é parte do sofrimento psíquico. Assim, esses estados internos que nós conhecemos está presente dentro do conhecido da consciência egóica, que é a consciência do eu. É nesta consciência do eu que esse modelo de pensamento está presente. Você busca ajuda e, de uma certa forma, você consegue algumas técnicas para temporariamente lidar com situações conflituosas, aflitivas, de sofrimento psíquico, de sofrimento emocional, de sofrimento psicológico. Então é possível ter um afastamento temporário desta condição, mas isso não é a liberdade. Porque esta consciência, que é a consciência do eu, está nesta prisão, na prisão do tempo mental, do tempo do pensamento, do tempo reativo da memória do passado. Eu chamo de tempo psicológico. É o tempo do eu, do mim, do ego. Então, a consciência pessoal, a consciência da pessoa está dentro dessa prisão. E é aqui que reside o sofrimento. Você sabe que um prisioneiro, ele pode ter, por alguma facilidade, por alguma facilitação, até por boa vontade do presídio, a possibilidade de pintar a sua cela, decorar o espaço onde ele ali vive. Mas ele é um prisioneiro. Por mais bonito que esteja a sua cela, embelezada, decorada, qualquer um que chegar ali irá perceber que é só uma prisão. Nossa condição psicológica de ser alguém nesse modelo de mundo é que, por mais que alcancemos coisas, realizemos coisas, obtenhamos coisas, tudo isso irá embora um dia. Tudo isso consiste de uma aparição de maquiagem, de maquiação, de disfarce de uma condição de prisioneiro. Você não pode obter do mundo, desta assim conhecida vida do eu, a felicidade, a liberdade, porque isso é uma prisão, uma psicológica prisão. Aqui estamos juntos, vendo isso juntos. Tudo que nós conhecemos está ainda dentro desse padrão, desse modelo, desse formato. Nós fomos educados, ensinados, orientados, nos deram como modelos, como exemplos, exemplos da prisão, de como embelezar essa condição. Mas enquanto houver prisão, não há liberdade.
Aquilo que nós conhecemos, sem a liberdade, é parte da prisão. Aquilo que chamamos de paz, de felicidade, de prazer, de amor. Repare, estamos vivendo uma vida de ciúme, de inveja, de ambição, de medo. Temos alguns momentos um pouco diferente disso, mas está tudo dentro ainda da prisão e, portanto, não faz parte da liberdade. A verdade do amor se revela quando há liberdade. A verdade da paz se revela quando há liberdade. A verdade da felicidade se revela quando não há mais limitação, restrições. Esse velho movimento do pensamento que vem do passado, todo pensamento ele é o resultado do tempo. E o tempo é aquilo que está se mostrando agora aqui como sendo real, mas é apenas uma apresentação do passado. Esse tempo não é real. É o modelo da memória voltando, se repetindo. Recebendo vida aqui porque estamos desatentos. Estamos na não atenção sobre esse instante. Então estamos sempre vivificando o passado, vivificando o que foi, dando continuidade ao padrão, que é o padrão da cultura, da sociedade, do mundo, que há milênios vem vivendo desta forma. Nós evoluímos em diversos aspectos da vida, científico, na área da medicina, dos cuidados com a saúde. Nós temos evoluído cientificamente, tecnologicamente e de algumas outras formas. No entanto, psicologicamente, o nosso modelo é o modelo da prisão. O homem de hoje é como o homem de há 80 anos atrás, de há 200 anos atrás, de há 500 anos atrás. A inveja é a mesma. Os objetos são diferentes, mas continuamos invejosos. Há 300 anos atrás, uma pessoa tinha inveja da carruagem de uma outra pessoa. Tinha inveja da quantidade de escravos que a outra pessoa tinha. Sua posição social era em razão da quantidade de coisas que ele ou ela tinha. Isso era algo invejável. E o ser humano carrega essa coisa da inveja na ilusão de poder se preencher quando conseguir aquilo que o outro tem, que o outro conseguiu. Era assim no passado, há 200 anos atrás, há 500 anos atrás, há 2000 anos atrás. Hoje é diferente. É diferente? Evidente que não. Não invejamos mais uma carruagem, nem a quantidade de escravos que o outro tem, mas nós invejamos a vida que A, B ou C tem, porque ele ou ela tem um reconhecimento público, tem fama, tem dinheiro, dirige o carro do ano. Então nada mudou. Somos criaturas invejosas, ambiciosas, ciumentas, possessivas, apegadas, agarradas
pessoas, a coisas, a imóveis, a móveis. Sim, isso mesmo. Aquele tapete, aquele sofá. Reparem, não há qualquer mudança. Psicologicamente, nós estamos vivendo na mesma condição daqueles que viveram antes de nós. Estamos dando continuidade a isso. Isso tudo é parte desse sofrimento psíquico, desta condição de sofredor que esse eu tem. Então, há esse eu que sofre o seu sofrimento. Esse pensador que tem o seu pensamento. Essa pessoa que tem a outra pessoa. Essa pessoa que tem esta casa, aquela mobília, aquele carro. O sentido de propriedade, de posse, de controle, de domínio, de autoridade, de poder presente nesse mim, nesse eu, nesse ego, alimenta conflitos, alimenta sofrimento. É assim que o ego reside nas suas vinculações de apego e, naturalmente, de medo. Nós precisamos olhar para tudo isso, para aquilo que se passa aqui, dentro de cada um de nós. Esse modelo de sentir a vida, de pensar a vida, de se mover na experiência. Tudo isso tem que ser investigado. Isso nos situa numa posição de separação, onde existe esse eu, que tem tudo isso, o que é uma grande ilusão. Nada disso é real. Tudo isso faz parte do imaginário do pensamento presente dentro de cada um de nós. E isso que está presente é algo que vem de um condicionamento de cultura, de sociedade, de mundo. Não é parte da estrutura real de Deus que está presente. Essa realidade divina que está presente não se revela. Porque a condição psicológica deste eu em prisão está nos dando essa sensação de separação, de dualidade. É isso que é reconhecido nos Vedas como Advaita. Advaita é a cura para esta condição de Dvaita. A condição de Dvaita, de dualidade, de separação, de ego-identidade presente na experiência da vida, tem eu e o não eu e a vida, eu e a minha história, a minha memória, a minha propriedade, as minhas coisas. Isso nos Vedas é chamado de Dvaita. Dvaita é a dualidade, a ilusão desse senso de separação. A liberdade disso é Advaita. Advaita, notem, é a não dualidade, a não separação, algo completamente desconhecido desta condição psicológica de prisão em que o ser humano se encontra. É isso que estamos dizendo aqui para você. Realizar nesta vida, tomar ciência nesta vida,
daquilo que é a realidade de Deus, que é a realidade do seu ser. É a isso que nós estamos chamando aqui o despertar espiritual ou o despertar da consciência. Não é o que alguns chamam aí fora de despertar espiritual. De repente você já assistiu algum vídeo sobre isso ou leu alguma coisa. Repare, não é nada disso. Estamos aqui sinalizando para você um estado livre do tempo psicológico, livre desse modelo de sofrimento psíquico, de todo sofrimento psíquico, de todo sofrimento psicológico. Tudo aquilo que por anos temos vivido, estamos vivendo, e que a grande humanidade lida com isso como se isso fosse natural. Veja, isso é comum, mas não é natural em seu ser. Não é natural, na verdade, daquilo que é você. Assim, essa condição psicológica de pensamentos intrusivos, pensamentos negativos, pensamentos obsessivos, pensamentos ruins, essa mente tagarela, esta mente inquieta. Notem toda esta desordem psicológica, toda esta desordem do eu, neste sofrimento que é abordado na psicologia. Isso faz parte dessa estrutura de insanidade psicológica deste centro, que é o eu, o ego. Aqui estamos tendo uma visão totalmente nova. Estamos lhe apresentando a possibilidade de, nessa vida, uma vez que você compreenda a importância do autoconhecimento, de poder se aproximar desse momento, descobrindo esta atenção, esta real atenção sobre esse movimento, que é o movimento centrado no eu. Uma vez que esse padrão é visto, esse modelo é visto, esse formato de continuidade nesta prisão se desfaz. Aqui a boa notícia é que esta prisão se assenta numa condição totalmente artificial. Você carrega em você a graça, o poder, a verdade desta presença para o fim desta condição. Descobriu o que é olhar para si mesmo, percebendo todo esse movimento, percebendo todo esse formato de relação com a experiência, com eventos, situações, acontecimentos. Perceber esse elemento que surge dentro dessa experiência, deste evento, desta situação, desse acontecimento. Tomar ciência desse movimento do eu, que é esse elemento separatista, que vive dentro desse projeto de dualidade, de separação. Tomar ciência disso é poder descartar isso da sua vida. No entanto, é necessário que você compreenda claramente isso. E se você chegou aqui a esse canal, está nesta proximidade, esta verdade, desta graça, desse poder, já está se revelando aí. É necessário perceber isso.
que estamos dentro de uma condição de sonho, nesta ilusão, nesta sustentação desta continuidade, dessa história de passado, de condicionamento humano, de história humana. Aqui o convite é para o acordar. Por isso a palavra é o despertar. O despertar espiritual é esse acordar para uma realidade que está presente. Não temos ciência disso em razão da condição de sonho que está se processando. Dentro desta prisão, no máximo, que alguns de nós, para não dizer a grande maioria, tem feito, é embelezar essa prisão. Sem perceber, sem mesmo ter um claro sentir interno de que exista algo além disso tudo, que exista algo fora disso tudo. Se você está aqui, isso já está acontecendo. Sim, há algo fora disso, há algo fora desta condição. É o despertar da realidade divina, é o despertar do seu ser. Assim, esse convite é para esta vida agora, aqui, sem o eu, sem o ego, e, portanto, sem esse modelo de condicionamento. Será possível um cérebro completamente livre de toda forma de condicionamento? Será possível um cérebro livre desta prisão psicológica, livre de toda forma de sofrimento psíquico, de desordem emocional? A ciência do seu ser, a realidade daquilo que é você, está presente como felicidade, consciência, liberdade e amor. Assim, esse encontro aqui, os encontros que nós temos aqui nesse canal, e também em nosso outro canal, chamado Mestre Gualberto, nós estamos juntos com você, trabalhando isso. O fim dessa ilusão do eu, o fim desta prisão, o fim desta condição psicológica de ser alguém neste sonho, dentro deste sono, sem qualquer ciência daquilo que verdadeiramente nós somos. Assim, nós temos encontros online que ocorrem aqui nos finais de semana. Sábado e domingo estamos juntos, trabalhando isso. Você tem aqui, na descrição do vídeo, o nosso link do WhatsApp, também para participar desses encontros. É algo bem maior do que um momento como esse, um vídeo como esse. Então, através de perguntas e respostas, estamos trabalhando isso juntos. Além disso, temos encontros presenciais e também retiros. Se o que você acaba de ouvir é algo que faz sentido para você, fica aqui o convite. Já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Não é possível você e Deus. Esse sentido do eu, o mundo e Deus. Só é possível aquilo que é real. Só a verdade é felicidade. E a verdade é só a Deus.